Boa noite a todas, aliás, a todos e a todas, e eu gosto de dar, na verdade, bom dia, porque para mim é o dia maravilhoso, de manhã, de tarde, de noite, e as pessoas, quando eu cumprimento bom dia à noite, falam, não, é boa noite, eu falo, não, o dia só acaba à meia-noite. Então eu vou cumprimentar vocês que estão chegando, vou cumprimentar a todos que me ouvirem após essa live, né? Que nós fazemos todas as quintas-feiras, fazemos essa live às 20h15, né? E vamos hoje falar, como eu falei ontem no Instagram, mas vamos desenvolver mais essa temática, que é que são as contradições na pandemia, né? Nós vivemos uma vida totalmente diferente do que imaginávamos que estivéssemos vivendo, né? Nós não teríamos isso nunca em mente. Acho que até agora eu não encontrei ninguém que dissesse, não, eu já imaginava que um dia ia parar tudo, que um dia ia ter isso, ia ter aquilo, e enfim, mas aconteceu. E essa pandemia nos trouxe muitas reflexões em muitos campos, né? No campo político, no campo da saúde pública, no campo das relações pessoais, né? Porque nós estamos, afinal, na nossa série de relacionamentos. E nada mais mexeu com os relacionamentos, de um modo geral, que essa própria pandemia, né? Quer dizer, o que está acontecendo com todos nós mexe com tudo, 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 tudo. Tem a questão econômica, que gera desemprego, gera dificuldades. As empresas, principalmente as pequenas e médias, estão totalmente desassistidas, óbvio, porque num processo como esse, é o salve-se quem puder, e óbvio, aqueles que têm muito vão se salvar primeiro que os que têm pouco, né? Então, é dentro desse processo que a gente deve, eu estou aqui, dentro desse processo que a gente deve fazer as nossas reflexões. E quando eu coloco, assim como tema principal, as contradições, é óbvio que elas são muitas. A gente vê pessoas extremamente responsáveis com os cuidados que deve ter, e, no entanto, às vezes comete pequenas atitudes que estariam em contradição ao que a própria pessoa prega, né? Tem a turma que está desde o não liga para nada, que é assim mesmo, que morre mesmo, se morrer, morreu, é porque não morreu ainda um filho, não morreu ainda um pai, uma esposa, uma pessoa mais chegada e tal. Porque enquanto é com os outros, isso infelizmente, a natureza humana tem essa característica egocêntrica, que pensa só naquilo que acontece no seu entorno. Se não existe no seu entorno, não existe no mundo. Existe aquilo que você consegue ver, sentir, fazer, aquilo que acontece no seu entorno. Então, isso se chama egocentrismo, não necessariamente egoísmo, né? Embora o egocentrismo seja a porta para o egoísmo. Mas é quando a pessoa pensa muito naquilo que está cercando, ela não enxerga além daquilo. É como um peixe que você tem dentro d'água e vai falar com ele sobre o sol que é mais gostoso na areia. Ele nunca viu isso, nem sabe que existe essa areia da praia com o sol batendo, etc. e tal, né? Precisando usar um bronzeador, não sei o quê, aquelas coisas todas. E ele não sabe, porque ele só vive dentro d'água. Então é mais ou menos assim, as pessoas vivem nas suas bolhas, que já vivia antes, não forçada pela pandemia, mas aquela pessoa que vive a sua vida e diz mesmo, eu só preocupo com a minha vida, eu trabalho, sou honesta, faço tudo direitinho, dou suprimento, né? Porque todo mundo pensa que a vida é só esse lado material. Dou suprimento para minha família, estou cumprindo minha obrigação, durmo com a cabeça tranquila. Eu, como espiritualista, não durmo tão tranquilo. Isso sempre me vem à cabeça o que poderia ser feito para minorar o sentimento de sofrimento de tanta gente que está aí sofrendo, que não tem oportunidade, que
que trabalha de manhã de sol a sol, literalmente, para poder trazer um pouquinho de comida para sua casa. Então tudo isso a gente nessa pandemia veio refletir sobre isso. E agora tem também aqueles que viviam uma vida relativamente confortável, mas que agora não está conseguindo mais. Tem aqueles que eram grandes executivos, bons funcionários de grandes empresas, que agora estão simplesmente descobrindo o home office, que se chama, né? Trabalhar em casa. Mas às vezes a nossa casa não está em condições de receber uma estrutura de escritório, né? Quer dizer, você às vezes mora num apartamento relativamente pequeno, às vezes com muitas pessoas, né? Às vezes tem muitos filhos. Uma pessoa num apartamento de 3, 4 quartos com 3 filhos já é uma multidão se ele pensar em trabalhar e se concentrar e ter o local de trabalho, porque é tal história, na empresa ele tem um escritório, uma mesa confortável, ergonometricamente falando, ele está sendo olhado para ter uma cadeira que não vá mexer com as suas costas e tal, e em casa ele tem lá uma cômoda, uma mesinha, isso aqui para botar lá o computador, e também o seu computador depende da internet, depende como é que chama? Do roteador, disso, daquilo, e ele não tem. E às vezes o nível salarial dessa pessoa, embora seja bom para levar um padrão de vida razoável, médio e tal, ele não está aparelhado para ter os equipamentos necessários, porque a gente sabe, conferências com muita gente, ela torra o computador, né? A gente sabe disso. Esse pessoal que trabalha aí nesses canais com muita movimentação, com muita gente assistindo ao mesmo tempo, sabe que mexe com a temperatura das máquinas, e não é qualquer computador que vai aguentar isso aí, não. Precisa ter uma adequação tecnológica para que a pessoa possa funcionar em casa. Então tudo isso mexeu com todo mundo. Agora nós estamos assistindo uma coisa que é um equívoco do tamanho de um bonde, dizer que é a segunda onda. O Brasil ainda não passou pela primeira onda. Houve uma ligeira, no início, bem no início, né? Houve uma ligeira as pessoas ficarem em casa, né? Assim, não é nem lockdown, não sei o quê, porque nunca existiu totalmente. Eu me lembro que começou em março, até abril ainda as pessoas respeitavam, porque era todo dia notícia que 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes, às vezes 1.300, e isso assustava, porque, olha só, 1.000 mortes são 3 Boeing lotados caindo todo dia, né? Em 3 dias é uma torre gêmea que morreram 33 mil quando derrubaram aquelas torres gêmeas. Então, o que a gente tem que pensar? Não é fácil a gente lidar com a morte de uma forma assim, como se nada tivesse acontecido, quando não são os nossos entes queridos, né? Quando é dos outros, é fácil, né? Então, tudo isso mexeu, e há também o outro lado, que nós não podemos deixar de considerar, as pessoas que já não suportam mais ficar de máscara. Porque o ser humano não foi feito para ter máscara, né? A gente tem que ter a liberdade, a própria boca tem um sentido de ricto, tem um sentido de expressão. Você quer sorrir para as pessoas, você quer manifestar um certo bom humor, mas com a máscara fica um pouco... Às vezes tem pessoas que falam com os olhos, tem olhos que brilham, você vê nelas uma luz verdadeira e elas olham para você, você sente aquela luz, aquela força, né? Mas com máscara realmente fica difícil, né? E andar, por exemplo, com máscara, às vezes eu acho que é até contraproducente, no sentido de que você vai respirar um gás carbônico ali com a sua própria respiração. Então não é recomendável fazer atividade física de máscara. Quer dizer, você então tem que suprimir atividades físicas em local onde haja muita gente, né? E isso é o que está acontecendo. A gente está vendo aí essa ambientação toda, né? As pessoas convivendo de uma forma extremamente diferente, né? E aí
quando eu falo contradição, é isso. É você ser contra determinados procedimentos, mas às vezes você, quando olha, você está fazendo a coisa errada. A gente sabe, por exemplo, que a máscara não pode ser segura aqui na frente e você acertar a máscara empurrando ela com a mão. Por quê? Porque a tua mão, se tiver contaminada, contamina a máscara. E aí você ainda não passou o álcool na mão e, por não ter passado o álcool na mão, você não, digamos, não acertou a máscara. Né? É essa a questão. E aí ela fica contaminada, mas a gente tem que puxar assim para fechar, e fechar o nariz e a boca. Né? E aí a gente começa a ver as diversas situações. E aí vamos no extremo daqueles que simplesmente chutaram o balde, como se diz na gíria, e vão para as casas de chope, todo mundo conversando, um de cara para o outro, sem nenhuma proteção, sem nada, e agora não é a segunda onda. Estão surgindo. E o que acontece é que a gente percebe que isso está chegando perto de nós. Eu ouvi certa vez uma gravação de um médico importante lá do Hospital Alberto Einstein, que ele disse: olha, a minha preocupação agora não é mais de eu ir na rua e me contaminar, porque eu sei que eu indo à rua, eu me protejo, eu boto a máscara, eu lá passo álcool o tempo todo, eu fico longe das pessoas, se alguém chega perto, eu me afasto e tal. Então a pessoa se defende, porque também o vírus não vai pegar porque você está na rua. O vírus vai pegar porque você está na multidão. Né? Porque você está junto com pessoas, você está no metrô, você está na condução, e que não há espaço nenhum para as pessoas se conviverem. Né? E aí, o que está acontecendo? É aquele que está indo para fora, voltando para dentro de casa. E esse traz o vírus para dentro de casa, ou seja, a pessoa está fazendo tudo direitinho, está dentro de casa, mas as pessoas chegam. E às vezes também não tem tanto cuidado. E a gente em casa, com os parentes, isso eu posso também me colocar como tal, a gente tem dificuldade de botar a máscara achando que só tem aqueles parentes que você vê com mais assiduidade, que não vão ter nada. E aí começa então as contradições nossas. A gente tem consciência, a gente sabe, mas às vezes foge até do nosso controle. Né? Agora mesmo, aqui no meu ambiente, as pessoas estão querendo se recolher num lugar porque acham que no Rio é mais perigoso que viver durante um período em outro lugar. Então, esse negócio de Natal, Ano Novo, não vai poder ter aquela comemoração. Então, ir para algum lugar que esteja menos contaminado, para também ficarmos longe daqueles, porque é óbvio, um grupo pequeno, que ou todo mundo já teve, ou poucos não tiveram, mas se você passar 72 horas sem conviver em ambientes lotados, você mesmo, se tiver o vírus, quando você passou tanto álcool, tanto banho, tanta coisa, depois de 3 dias, com certeza você não terá o vírus naquele pessoal, 8, 10 pessoas, né? Todos estarão livres do Covid, do coronavírus. Então, mas isso que é a questão. E se a pessoa sai, se a pessoa chama alguém de fora, será que esse alguém não veio de um ambiente contaminado? Então começa novamente a história. E aí tem as discussões. Ah, mas você não quer que vá fazer isso, mas você vai para não sei aonde. Ah, porque botou a criança na creche. Ah, porque... Enfim, olha, é um sem número de contradições que eu já perdi a conta. A gente vê alguma coisa mais direta, mas eu vejo também que esse negócio de metrô cheio não bate. E o que está acontecendo agora é um acirramento dos contágios, não é uma segunda onda. É porque a primeira não passou ainda e, infelizmente, vamos aqui concordar, independente da sua crença política e tal, não está se fazendo nada, há um desmonte do SUS e essas coisas todas que a gente está vendo aí para privatizar, essas coisas todas que a gente já conhece, e não estão fazendo nada e também estão já achando que esse negócio é uma brincadeira e é uma conspiração, e pode até ter também.
interesses aí, porque muita gente ganha com isso. Não pensa que todo mundo vai perder, não. Vai ter muita gente. E essa turma que está com essa tal briga das vacinas vão ganhar muito dinheiro. Isso aí vai dar dinheiro para grupos, os poucos que dominam o mundo vão ganhar muito. Vão ficar mais ricos ainda, como o sistema financeiro está ganhando muito dinheiro, não entendo como, parado, mas a gente já sabe os mecanismos que foram criados para que eles ganhem com o governo remunerando o saldo de caixa dos bancos. Ou seja, banco hoje no Brasil não precisa mais emprestar dinheiro para ganhar dinheiro. Eles já ganham muito com aquelas taxas altíssimas de pequenas operações que é na internet, que não precisa nem usar grandes recursos, e nada é feito, e eles vão cobrando cada vez mais, e agora empresta para o governo. Mandaram 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos ajudarem as pequenas e médias empresas e ninguém recebeu, porque chega lá, é muita exigência, é muita garantia, e aí eles, como ninguém tem garantia, porque se você precisa do dinheiro, não tem garantia, não é isso? Aí eles vão e obrigam a empresa a pedir dobrado para deixar no caixa o que ela pediu dobrado. Ela pede 100 mil, ela assina 200 mil. Aqueles 100 mil fica como garantia do empréstimo, ou seja, você já sai pagando o dobro, né? Isso é absurdo, mas existe, eles mandam. E aí não adianta a gente aqui, essa live não é para falar esse aspecto econômico, político diretamente, mas isso também influencia. E aí começam as contradições. O que fazer, como fazer, o que nós temos que fazer. Então, é continuar, na medida do possível, com a rigidez dos cuidados, né? Você cuidar de não deixar ficar, vamos dizer assim, de qualquer jeito. É cuidar, né? E com isso você conseguir sair dessa. Então, lavar a mão, tomar banho, a roupa que foi para a rua, imediatamente se despe. Se você não tiver ninguém em casa, já tira logo, a hora que trancou a porta, fica completamente nua e vai para o banheiro, joga aquela roupa para lavar, o sapato deixa num lugar reservado, lava as mãos com álcool, aquela coisa toda, e vai para o banho. Limpa, passa bastante sabão no corpo todo, pronto, você já em casa pelo menos vai estar com mais proteção. E quando alguém chegar, criar o hábito de botar a máscara diretamente, ou seja, simplesmente não deixar se aproximar de alguém que está chegando na sua casa. A gente recebe o porteiro do prédio, recebe o entregador, recebe uma opção de gente, e a gente deve recebê-los com a máscara, para nossa proteção e também para a proteção dos outros. Mas como a gente acha que não vamos ter nenhum problema, porque estamos nos cuidando, aí é isso. Eu, na Ordem da Coroa, por exemplo, vocês que estão me assistindo e que são da Ordem, alguns sabem, nós estamos tendo problemas com os chelas que achavam que tinha que abrir. E eu, como primaz da Ordem, não vou de maneira nenhuma assumir esse risco, né? E que pode realmente causar algum problema sério. E a Ordem não tem uma estrutura física que permita grandes afastamentos, principalmente na entrada e no corredor principal ali, que é estreito. Então, nós suspendemos as atividades do dia 16 de março, está até agora, só abrindo assim, para ir alguns chelas na manutenção. Agora mesmo, há pouco, fizemos a descupinização que estava havendo lá, a limpeza de caixa d'água, nós estamos fazendo algumas coisas, né? E também os recursos estão escassos, porque muita gente também, nas mensalidades, não podem cumprir a mensalidade total, alguns até pararam de cumprir, enfim. E isso gera uma reação em cadeia. Então, você vê, chelas que deveriam entender espiritualmente a situação, estão querendo que a Ordem trabalhe, a Ordem tem que trabalhar, o trabalho físico, né, presencial. Mas não dá, não tem como, e eu, infelizmente, contrariei alguns que queriam trabalhar, queriam funcionar, mas eu, sinceramente, eu digo para todos, eu vou fechar com a ciência e a Fiocruz. Se disser, ó, abre tudo que já pode abrir, vamos abrir. Se não houver esse comando,
Não é essa lei de prefeitura, de governo estadual que abre, fecha, abre escola, fecha isso, permite templo, né? E há interesses para esses templos funcionarem, porque alguns templos não são na verdade religiosos, são caça-níqueis, né? Então, eu não vou entrar nessa seara. Primeiro que a ordem também, até sobre esse ponto de vista, a gente na ordem não cobra nada. A ordem, todos os serviços espirituais de consulta e tratamentos é totalmente gratuito. A pessoa chega lá, faz a consulta, depois faz o tratamento, não paga nada. Ela pode sim doar, isso a gente aceita, a doação, tem lá a conta, tal, isso é muito importante até para a ordem. Mas é isso que nós estamos fazendo. Vamos aguardar uma boa oportunidade para podermos reiniciar as atividades presenciais com sessões. Obviamente vão ser sessões reestruturadas, porque agora nós estamos também com uma atividade virtual muito grande. Nós temos, tem gente que fala em ancestralidade, porque os ancestrais estão aí nos ajudando. Nós temos a sessão virtual da ancestralidade. Preste atenção, porque está no ar. Eu não tenho aqui de cabeça os dias certos, porque ela era uma sessão feita sempre no dia 26. Mas a Sheila que cuida desse assunto, a Rita de Armaíte, de colocar no ar, ela coloca mais outras vezes, porque é uma sessão tão importante que muita gente pede para isso. Muita gente está até com esses problemas familiares, né, com pai, com mãe, enfim, e nós colocamos essa sessão para ajudar essas pessoas. É uma vibração poderosíssima, né? E isso é importante, quer dizer, todos estarem assistindo aos trabalhos da Ordem da Coroa virtualmente. Então tem várias sessões. Nós temos a vibração dos gênios guardiães da vida, também fundamental nesse momento, e tem os vídeos que explicam isso. Então é só você ir lá, entrar, que todo dia tem um gênio do dia, né? Então ela coloca no ar, é muito bacana. Nós estamos com mais de 600 vídeos gravados, e você também pode aproveitar esses vídeos para a autorrealização e também para te ajudar nesse momento de dificuldade, né? Então, e para ajudar a Ordem da Coroa, eu estou fazendo um curso de radiestesia. Posso garantir a vocês, é um curso bastante completo. Eu não vou dizer é o mais completo, porque eu não conheço todos, como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Mas é bastante completo, a gente toca em todos os pontos, e a radiestesia é uma ciência que deve ter. Todo mundo deve ter radiestesia como conhecimento básico, como uma ferramenta. Como você conhece de mexer no computador, você tinha que saber como fazer radiestesia para a sua profissão. Se você é um profissional de qualquer área, você aprendendo a radiestesia, você vai ver como que você vai poder melhorar a sua vida, né? Então, essa é a grande questão que nós pretendemos, né? Ajudar a Ordem com uma pequena doação de R$ 50 por mês para fazer o curso de radiestesia. As pessoas que estão fazendo estão gostando muito, estão aprendendo muito, e eu também estou muito satisfeito em fazer isso. Não estou pessoalmente ganhando nada, nem era para isso. A finalidade é ajudar a Ordem, né, da Coroa, e vamos tocando, fazendo o que é possível fazer, não perdendo esperança, sempre aquele velho jargão, é a esperança do verbo esperançar, não a esperança do verbo esperar, né? Então, não tem a música, quem quer faz a hora, não espera acontecer, não é mais ou menos assim a letra da música? Então nós estamos mais ou menos nessa, estamos fazendo o que é possível para conseguirmos enfrentar todo tipo de dificuldade, de incompreensões, porque isso, obviamente, a gente está sujeito a isso, mas não tem problema. Vamos em frente com a consciência tranquila e buscando compreender até as nossas próprias contradições. Numa pandemia como essa, não há como não se ter contradições, não se ter incoerências em procedimentos. A gente às vezes é muito rígido num momento, já relaxa no outro, então isso acontece também. E vamos ter uma compreensão mútua, porque na verdade uma pandemia com esse tempo de demora
e muitos sofrendo com seus parentes, né, em situação difícil com o coronavírus, a gente tem que ter a compreensão da situação de cada um, né? Se não houver isso, nem vale a pena, né? Quer dizer, é algo fundamental termos e essa compreensão. Então, dentro desse enfoque, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês de tenham paciência, trabalhem como se Deus não existisse, confie como se Ele tudo fizesse. É isso que a gente tem que fazer. Orar e vigiar nossos atos. Nossos atos é ver aquilo que é possível fazer, buscar a empatia, buscar a solidariedade, buscar a união entre as pessoas, buscar participar dos processos que nós sabemos. Muita gente diz, eu não gosto de política, mas se você não gosta, vai ser administrada por quem gosta. Então, isso é uma ilusão. A política está intrínseca em qualquer sociedade no mundo inteiro. Então, participe, dê a sua força, reúna pessoas, se está contra ou a favor alguma coisa. Participe, a participação é importante. Nos prédios, participe de reuniões dentro do condomínio, até para estabelecer padrões, enfim. Mas é o verbo esperançar. É aquele que espera a colheita daquilo que se plantou. E não do verbo esperar, porque tem gente que fica esperando acontecer alguma coisa, esperando que Deus vai ajudar e não faz nada. Então, essa falta de ação, a inação, ela é tão grave contra uma má ação. Não pense vocês, quem fica em cima do muro, já tem aquela historinha, né? O sujeito estava em cima do muro, do lado do céu, ficavam gritando para o rapaz pular para o lado do céu. E em cima do muro ele estava olhando, uma multidão mandando ele pular para o lado do céu, e o diabo tomando a sua cervejinha, sozinho, do outro lado, e foram perguntar para ele, pô, você está aí no inferno sozinho, ninguém está aí te ajudando, ninguém está me forçando a mudar para o seu lado, como é que pode acontecer isso? Me explica. Aí o diabo falou, aquele que está em cima do muro já está do meu lado. Eu vou perguntar para vocês estão aonde? Estão achando que as coisas vão acontecer sem você fazer nada? Ou você está fazendo alguma coisa? E essa alguma coisa não é mudar o mundo. Nós não podemos argumentar que mudar o mundo é a nossa missão. Não. A gente tem que contribuir com a nossa parte. Aquela velha história da andorinha que ia com seu biquinho jogar água na floresta pegando fogo. O elefante falou para a andorinha, isso você já deve conhecer, mas muitos vão ouvir esse vídeo que vai ficar no ar e não sabem disso absolutamente. Então, o elefante falou, poxa, mas eu tenho a tromba d'água, eu posso levar uma quantidade enorme, e eu acho que não adianta nada, essa floresta não vai acabar com esse fogo desse jeito, não. E aí a andorinha falou, eu estou fazendo a minha parte. É problema de consciência. Eu faço a minha parte. Então, é isso que nós devemos fazer. Faça o que é possível, o que estiver dentro do seu alcance, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu conhecimento. Né? Muita gente tem uma grande expertise em informática, pode usar a informática para passar notícias, para não deixar o povo desinformado. Alguns são médicos, são da área da saúde, então podem ajudar aqueles que estão na proximidade com orientações adequadas, com informações adequadas, né? Porque também tem muita gente interessada desinformando. E é isso que a gente tem que fazer. Se cada um de nós fizer a nossa parte, a pandemia um dia acaba, mas com certeza os sofrimentos não serão tão grandes quando a inação de cada um estiver como a força maior da ação, ou seja, a falta de ação. Então é isso que eu quero passar para vocês, não se desesperem, e mais uma vez eu repito aquilo que eu falei,
confia, trabalha como se Deus não existisse, confia como se Ele tudo fizesse. Essa é aquilo que a gente deve fazer. Vamos ter otimismo, vamos conversar com alegria, embora a gente diga, poxa, não há motivo para ele estar alegre, mas não é, é o estado de ânimo para passar para cada um o sentido de que podemos vencer qualquer dificuldade. Unidos, sem rancores, sem ódios, sem raivas, sem mágoas, sem culpas. Aliás, eu quero avisar aqui, eu vou aprontar para fazer virtualmente a sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apegos. Numa hora como essa, é a hora para não se odiar ninguém, é a hora para não alimentar o fogo com gasolina. A gente tem que alimentar com amor. É o amor que vai apagar essa pandemia toda. Então vamos ver os nossos procedimentos, não vamos nos calar quando vermos coisas que não estão corretas, fazendo cada um a sua parte. Tenho certeza que vamos sair um pouco melhor dessa situação toda. Vamos orar por aqueles que estão sofrendo, vamos orar pelos nossos parentes, e orar não é fazer Pai Nosso, Ave Maria decorado, não. É você se ligar a Deus, é meditar, deixando o pensamento vagar e deixar que as forças cósmicas, crísticas, cheguem a você. E aí você vai tendo os insights. E a oração é essa, é o seu pedido singelo, pedindo a proteção para todos, a iluminação, para que cada um possa encontrar o seu próprio caminho, já que não podemos estar junto de todos. Então a oração é pedindo luz, que é o que mais precisamos nesse momento, independente de qualquer condição de vida. Mas cada um sabe de si aquilo que precisa, aquilo que quer. Então, vamos fazer isso, vamos nos unir com muito amor, todo mundo junto, pedindo para essa pandemia passar, para que haja vitória contra esse vírus e que a gente possa ter mais consciência e as pessoas sem necessidade de ordens, de orientações, não se aglomerarem. Orientem seus parentes, seus filhos, netos, irmãos, irmãs, enfim, a quem você possa, de que não exagere, cuidado, porque agora já está provado que essa doença não escolhe idade. Em princípio são os mais velhos, mas já está acontecendo com pessoas bem mais novas. Pessoas com 40, 50 anos aí já também sucumbindo ao vírus, porque naturalmente, às vezes até sem ela ter provocado, causou essa pandemia. Mas muito bem, olha, é um prazer imenso estar falando para vocês. Eu acho até que eu falei demais, vou deixar vocês agora para meditar. Mas vamos ver quem está aqui. Quero dar meu alô pessoal, a Semiramis, uma boa noite. Tudo bem, Semiramis? Ela tá sempre nas aulas, nos cursos. O Carlos Henrique Stocco, obrigado pela sua presença também. A Isis Senicharo, muito obrigado. A Maria Ângela Neri, muito bom. A queridíssima priora da Ordem da Coroa, Sinira Pastora do Maitreya, que também é consultora, a nossa queridíssima consultora de longa data também, que está na Ordem desde o início, a Miriam Miga, que o nome místico é Miriam da Judéia, sempre comparecendo, eu adoro conversar com ela, estamos assim um pouco sem esse tempo dessas conversas, mas é muito bacana. A Célia Queiroz, também, uma boa noite, muito patai para todos, hein? A Drica Machado, também, o nosso querido prior Agnus de Astra, que é o Marco Aurélio Margalhães de Carvalho, está aí, firme e forte. A Varina Gobi de Vishnu, né? A Adriane, né? Ramos está aí também, a Tami Lopes também está assistindo. Enfim, agradeço a presença de todos, vamos com muita fé e amor no coração, vamos caminhar juntos. Eu costumo, agora nos encerramentos das lives,
fazer a oração o senhor e eu, desejando muito Patai para todos. Patai é um acrônimo que se tornou um mantra na ordem astral de Shidyar, que é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, que é o que devemos desejar a todos, é o que a gente precisa, mais nada do que isso, para a vida ser feliz. Então, eu vou fazer aqui a oração, o senhor e eu, e quem quiser me acompanhe mentalmente, vai sentir que a vibração é muito forte. Então, me acompanhe. Agora está entrando aqui a Carlota Zingra de Espanha, também uma priora da Ordem da Coroa, Denise Machado. Vamos então fazer essa oração. Ó Senhor, no afã de alcançar a sua glória, rogo-lhe por sua paz, sua luz e sua sabedoria. Sei que o cosmos originou-se de sua vontade, Senhor, e que eu, assimilando essa verdade, chegarei a seu lado e vibrarei no astral com todo o esplendor de sua força cósmica. Para merecer esta felicidade, devo passar pelos graus da evolução. Peço, pois, ao Senhor as influências benéficas dos gênios guardiães da vida e de Emmanuel, seu anjo da paz universal, a fim de transformarem para o bem tudo que ainda me resta de negativo. Ó Senhor, ouça a minha voz. Ó Senhor, ouça a minha voz. Ó Senhor, ouça a minha voz. A todos, uma boa noite. Eu desejo o meu mais profundo namastê e, como eu disse, muito patai para vocês que estão aí e todos os seus entes queridos, colegas de trabalho, enfim, a quem você puder passar, diga patai. Coloque essa palavra patai nas suas mensagens. Vocês vão ver algo acontecer, porque a força da palavra, a força do sentimento é magnética e ela permeia todos os espaços. O meu mais profundo namastê a todos.